Olá, é uma alegria realizar o terceiro podcast do nosso Vicariato para a Educação. Estamos aí nessa missão de procurar produzir algum conteúdo significativo para professores, educadores em geral. E hoje a alegria de estar aqui com a secretária municipal de Educação de Curitiba, professora Maria Silvia Bacila. Acertei seu nome, hein? Acertou. Que bom, professora. Eu ia falar bem-vinda, mas eu acho que eu que sou bem-vindo, porque eu estou aqui onde funciona a secretaria, né? Sim. Mas a alegria tê-la conosco nesse podcast. Que bom. Muito obrigada, a alegria é nossa e disponibilizamos aqui para que você também nos conduza a essa boa conversa e que nós possamos contribuir com o propósito desse diálogo de hoje. Que legal, professora. É claro que a nossa conversa gira muito em torno, claro, da evangelização, da espiritualidade, mas antes de mais nada, eu acho que vamos começar pelo chão da própria professora e também da secretaria. Claro que quase que dispensa uma apresentação, mas nunca é demais, né? Contar um pouco de você e do seu trabalho, da sua trajetória, para que o público possa te conhecer um pouco melhor, né? Vamos lá. A minha trajetória na educação, ela começa desde muito cedo. Eu fiz o curso de magistério, então ainda era um curso, na minha época, muito procurado. Hoje a gente tem feito alguns esforços para que esse curso ele mantenha a sua visibilidade, né? Mas eu sou egressa, então, de uma das muitas turmas do Colégio Sagrado Coração de Jesus. Aos 16 anos, eu assumi a regência de uma turma de primeira série na escola. Olha só. Nesta mesma escola. Então tem uma história aí na educação católica também. Eu estudei com as Irmãs Apóstolas, entre o meu tempo de estudo e de profissão com elas. Quem que estava lá na época, você lembra? Eu fiquei 32 anos. Quem que era a minha diretora? Diretora, das irmãs, né? Quando eu assumi a primeira série, era Sim. a irmã Mariazinha, que está lá agora novamente como diretora. Olha, tem grande possibilidade de ela estar nos escutando, viu? Que nos bom, assistindo. que bom, um prazer. Um grande abraço para a senhora, que mora no meu coração. Nós conversamos muitas vezes, o padre nem sabe, trocamos os nossos sentimentos, as nossas percepções, mas, sobretudo, a nossa oração e a nossa fé. Então, desde aquele tempo, eu assumi as classes de alfabetização e eu acho importante destacar isso porque hoje Curitiba comemora estar no pódio junto à Fortaleza entre as duas principais capitais do Brasil. Eu vi nas redes sociais. Exatamente, o prefeito falando, né, com boca cheia, né? Sim, nós temos hoje mais de 70% das nossas crianças alfabetizadas no segundo ano, o que seria antigamente o final da primeira série, né? Então, esse final do segundo ano. E eu fico muito contente de poder chegar num período pós-pandêmico com esse grande resultado para a nossa cidade, uma vez que eu começo falando que a minha primeira atividade docente foi numa classe de alfabetização e, na verdade, eu nunca deixei de me dedicar a estudar, a compreender e a trabalhar por esse grande eixo da educação. Uma criança que lê é tudo, né? Então, essa criança que lê, os pais que leem, uma cidade que lê, isso é fundamental, porque a gente precisa fechar esse ecossistema da leitura, né? Não basta só a criança que lê. A gente precisa trabalhar muitas questões que corroboram para uma cidade leitora, para uma criança que esteja mobilizada, que esteja sempre com essa perspectiva da leitura. Olha, professor, esses dias eu até vi uma notícia, isso é em internet mesmo, né, na rede social, de que muitos países da Europa não têm no currículo a leitura infanto-juvenil da literatura, porque isso é uma tarefa da própria família, que as crianças mesmo são incentivadas pelos pais e não pelos professores nessa leitura inicial. Mas no nosso país, né, em outros países como o Brasil, nós precisamos incentivar isso desde a escola, porque não há esse hábito, né, de incentivar desde cedo a leitura. Isso é tão importante. Sim e não.
né? Na nossa cidade, a gente procura fazer um trabalho em que essas famílias também sejam mobilizadas à leitura. Mas, num país com tantas desigualdades, é necessário que a escola também esteja mobilizada a esse trabalho, porque você Com precisa certeza. atingir muitas pessoas, né? Agora, existe um dado muito importante. As crianças que têm uma mãe leitora são crianças mais leitoras. Então, é necessário nós trabalharmos com a alfabetização dos adultos, né? Hoje, Curitiba também figura em primeiro lugar no Brasil como uma das cidades com o menor índice de analfabetismo. Então, isso é muito importante, Olha só. porque não basta você trabalhar com a questão de buscar um bom índice de alfabetização das crianças, mas você ter também um bom índice de alfabetização de adultos, isso corrobora nesse ecossistema da leitura. E outras iniciativas, né? Por exemplo, nós temos aí, até eu fiz esse cálculo, nós temos 32 faróis do saber junto à escola, 9 de praça, 5 bibliotecas temáticas. Então, é um conjunto de uma rede de bibliotecas que elas estão a serviço da comunidade, para além das bibliotecas escolares, que também elas estão dentro das instituições. Então, isso falando desse grande universo, né? Teria muito mais a falar, mas desse grande universo que é a questão da leitura e da escrita. Eu já percebo, professora, que não tem como desvincular, né, a sua fala sobre você mesmo, sobre a educação e sobre o próprio trabalho na secretaria. E nesse sentido, se você quiser já falar, né, já começou a falar sobre o trabalho da secretaria. Mas eu vou voltar um pouquinho. Então, lá no Ótimo. Sagrado, eu comecei como alfabetizadora e depois, em seguida, concomitante a esse trabalho, eu fiz a minha formação no ensino superior e depois eu assumi talvez uma das grandes conquistas da minha vida, que foi ser professora do curso de magistério, formadora daquelas professoras, e fui formadora também das professoras alfabetizadoras. Acho que isso também esteve sempre junto, né, da minha atividade. De outras áreas também, mas essa é uma área que eu sempre gostei muito e me dediquei. Particularmente, eu continuei estudando, me dediquei ao mestrado naquela época e também ingressei na universidade, na Pontifícia Universidade Católica do Paraná, como docente. Então, foram atividades paralelas entre a escola e a universidade, e tudo isso vai colaborando, né, para que você encontre também uma linha de atuação e de pesquisa e de dedicação, né? Então, foram talvez grandes eixos de trabalho nessa perspectiva da docência, da gestão e de políticas que envolvem também a alfabetização. Posteriormente, quando eu terminei o meu doutorado, eu entrei no serviço público e do serviço público eu sou hoje uma professora cedida a este cargo. E daí, professora, tem que fazer esse salto, né? Uma coisa, claro, é a escola, é a sala de aula, e aí esse caminho para a gestão, né? Como é que é feito daí? Tudo aquilo que você vive na base, mas agora precisa se pensar de uma maneira mais ampla, mais global. Eu tive muitas oportunidades de ter cargos de gestão em diferentes situações, desde a escola, na universidade, nas 2 universidades que eu trabalhei, tanto na PUC quanto na Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Então, são possibilidades que você também aprende a lidar com as redes de ensino, né? É claro que ser secretário da Educação é uma situação única, né? Por óbvio, muitas das coisas que eu sabia se aplicaram e muitas das coisas que eu faço eu também aprendi no meu cotidiano, nessa situação das tensões do dia a dia. Aprender fazendo, né? Não tem não tem outro caminho. Exatamente, porque a realidade faz com que você pense, né, esse cotidiano. Então, já são 8 anos na secretaria. Hoje, por óbvio, há um domínio, né, das questões tanto da gestão quanto da docência e das questões que envolvem esse cargo.
Mas eu acho que a questão principal aí de toda a minha trajetória, desde lá do meu primeiro dia, né, numa sala da alfabetização até hoje, tendo passado pela universidade, tendo passado pelo curso de magistério, em diferentes situações de gestão, seja onde for, é sempre acreditar que as pessoas podem aprender. Eu nunca me desencantei da educação. Não teve um dia que eu fui embora para minha casa e que eu deitei e fui dormir chateada, que eu, sabe, que eu tenha tido algum tipo de situação que me trouxe algum tipo de desencantamento. Claro que eu tive muitos problemas, claro que eu superei muitos obstáculos. Então, tudo que eu passei na minha vida profissional, os obstáculos que eu tive, os desafios que eu superei, eles sempre me tornaram mais fortes para que eu mais forte para que eu pudesse realmente responder a essa grande demanda, né, que é a educação, mas que eu sempre em toda a minha vida acreditei neste propósito. Eu penso que a educação ela abre portas para o ser humano. Para o ser humano. É isso que eu ia entrar, né, professora? Porque acreditar na educação é acreditar na pessoa humana. E você fala desse amor, desse sonho. E os professores são assim, né? Professores que assumem sua profissão como uma missão. Eles têm lá uma mística, uma coisa que vem de dentro, que não é só querer ensinar, mas é querer construir um mundo melhor. É o desejo de ver cada ser humano a partir do que ele pode ser, né? E é ali que entra, na minha opinião, a espiritualidade, né? Seja qual crença, qual tipo de religião, o que você tem, mas o mais importante, né, é Deus a partir de dentro, dessa experiência. Você não acha assim, professora? Eu penso isso, né? Eu cresci nessa espiritualidade e independente da situação em que eu estou, se eu posso professar ou não a minha fé, ela me constitui. Então, eu penso que ela é grande propulsora da esperança que eu tenho todos os dias, né? De dormir, acordar e ser propositora sempre de um mundo melhor. A professora fala de esperança, sabe que o Papa Francisco colocou a esperança como um grande tema para o jubileu que vai acontecer ano que vem. Esse ano da oração, né? Quer dizer, ele diz, é um texto bíblico de São Paulo aos Romanos, a esperança não decepciona. A esperança não decepciona. Então seremos peregrinos de esperança. Inclusive, fazendo uma propaganda, a gente quer comemorar o Dia do Professor, um pouquinho depois do Dia do Professor, no dia 27 de outubro, exatamente, educadores peregrinos de esperança. Quer dizer, o que é o professor sem esperança, né? E a esperança nasce dessa mística. O que é uma pessoa sem esperança, né? Não tem. Eu acho que todo ser humano ele precisa beber da esperança, e essa esperança ela vem da onde, né? Aproveitando, professor, eu vi, né, pelas redes sociais, você foi a Madre Paulina, né? Madre Paulina, exatamente. fez uma peregrinação e sempre posta coisas assim muito significativas a respeito da fé. E claro, né, que é um padre te entrevistando, Vicariato para a Educação. Sim. É claro que a gente poderia falar muito do mundo da educação e da política, mas o que nos interessa especialmente é esse tema da fé. Sim. E da espiritualidade. Quer contar um pouco pra gente como é que fica a pessoa de fé com a secretária, a professora? Qual que é essa relação? É uma única pessoa, né? Então eu procuro sempre fazer ter momentos para mim que eu possa trabalhar com essas questões minhas, da minha oração, da minha espiritualidade. E não é a primeira vez que eu vou até o santuário de Madre Paulina. Eu acho que é um lugar muito interessante, tem uma mística. A história dela é uma história cativante também. E esse é um dos santuários que eu visito, né? Se eu pudesse, eu visitaria mais vezes, por exemplo, os caminhos que eu já pude percorrer de Madre Clélia, né? Porque foi também uma viagem de peregrinação que eu fiz
maravilhosa, mas é um pouco mais longe e bem mais caro. É Então, verdade. não é possível ir tantas vezes, né? E esses ícones, essas irmãs, É, trazem, será que alguma coisa inspiradora para a educação? eu acho que elas são mulheres muito fortes, são mulheres que me inspiram na perspectiva não só do quanto elas levaram essa questão da evangelização como um propósito de vida, mas tudo que elas venceram todos os dias, né? Eu tenho algumas devoções, mas sou devota de Santa Teresinha. E essa nossa grande doutora da igreja, ela sempre disse o seguinte: faça tudo no seu dia a dia, pode ser muito pouco, de pouco em pouco, mas faça com amor. E eu acho que esse de pouco em pouco, com amor, quando você vê, você tem muito, né? Então não adianta você pensar, nossa, lá é tão grande, é aquilo, aquilo Às vezes a outro. gente tem, né, alguns projetos, sobretudo quando é mais Exatamente. jovem, né? A gente quer revolucionar o mundo. Mas Isso, sempre a gente tem lá um desejo de grandeza. E às vezes exatamente. esquece É, do nosso quadrado ali, né? exato. Do nosso É espaço. que o nosso quadrado, se eu for pensar no meu quadrado, Ele é na grande, Secretaria de ele é Educação, grande. ele é muito grande. Mas fazer de pouco em pouco o que a gente tem para fazer todos os dias, com amor, já é uma grande vitória, né? Então, e não é só nisso, é na minha vida diária, na minha casa, é lavar uma louça com amor, é falar com os meus filhos com amor, é cuidar da minha mãe com amor, é fazer o que eu tenho para fazer no meu dia a dia. Eu acho que esse pouco em pouco com amor. Então, são situações que me inspiram, são histórias que me inspiram, são, enfim, Essa oração na vida. essa oração Né? na São vida. Paulo fala orai sem Exatamente. cessar, e a gente sempre tem que explicar. Não é que você tem que ficar com o terço todo momento ali, não. Não, Orar sem cessar significa fazer da vida uma oração, é, ou seja, fazer tudo com espiritualidade, com amor, exatamente. com cuidado. É ali que a gente está orando, é ali que a gente está não só fazendo por fazer, mas tendo uma relação com Deus É. em cada momento. Agora, a história de Madre Paulina é muito bonita e eu, enfim, não é uma história que eu me envolvi, que eu sabia desde pequena, como, por exemplo, de Madre Clélia, como, por exemplo, de Santa Teresinha. Eu estudei na escola Santa Teresinha, então são devoções e são envolvimentos que eu tenho diferentes, mas é também uma mulher que eu passei a respeitar e a orar, né, com essa devoção de uma maneira muito bonita. Assim, eu gostei demais de conhecer, tanto que voltei já algumas vezes a esse santuário. Que maravilha, uma santa brasileira, Uma né? santa brasileira. Santa Paulina. Mas voltando um pouco para a Madre Clélia, né? Porque ela traz essa dimensão do coração de Jesus, né? As irmãs do Sagrado Coração de Jesus, as apóstolas, conservam essa mística, né? De serem tem várias dimensões, né? Eu já estudei algumas, inclusive uma irmã do Sagrado Coração que tem um estudo belíssimo, e são tantas dimensões, mas uma delas é de encontrar esse refúgio, esse Para mim consolo. é muito forte isso na minha fé. Uhum. É muito forte para mim também, professora. É. E você não acha que hoje isso está muito forte dentro da escola? Porque eu comecei há pouco a escutar professores, né? Para fazer um planejamento do vicariato. E a primeira coisa mais marcante que eles falaram, olha, se tem uma coisa que não pode ficar fora do nosso planejamento, é o cuidado do professor em relação ao seu cansaço, aos seus problemas emocionais, ao seu estresse. O professor precisa, mais do que nunca, de cuidado. O que a professora acha dessa questão que está sendo trazida? Eu escutei vários professores falando, olha, se a igreja pode contribuir alguma coisa, não só a igreja, mas, claro, no nosso sentido, falam da igreja, pedem isso à igreja, é cuidar. E a espiritualidade nos leva a cuidar. Sim. Eu sou completamente signatária dessa ideia e todos os cuidados eles são importantes, né? Eu penso que quando a pessoa tem a oportunidade de falar, ela tem a oportunidade de se ouvir, né? Então, aqueles que professam da fé católica e que desejam ser, por exemplo, ouvidos
por um padre é uma oportunidade incrível, né? Porque vão ter, sem dúvida, alguma resposta advinda de alguma passagem evangélica, de alguma história de algum santo que nos diz, né, alguma coisa. Então, as respostas vão ser essas, né? Como algo que possa iluminar a vida daquela pessoa ou que possa trazer conforto, consolo naquele momento de dor, porque dor todo mundo tem, Claro. né? Eu tenho dor, você tem dor, todo mundo passa por problemas, Mas, né? professora, se eu te disser que Mas, às vezes a gente não dá uma resposta, às vezes a gente escuta. sim, Escuta e devolve para a pessoa, claro, e depois coloca a dimensão da fé, para que sim, a própria pessoa possa construir o seu caminho. Porque às vezes a exatamente. gente escuta coisas assim tão extraordinárias e terríveis, Sim, que a gente às vezes não sabe até nem... porque a experiência do outro não é a mesma que a tua. Não, não. Sabe que isso do que é terrível, né? Eu me lembro de quando eu era professora de crianças, eu me lembro de ter recebido numa sala minha uma menininha que tinha perdido o pai e a mãe. Os pais já haviam falecido e ela morava com a avó. E eu lembro que eu pensei, nossa, que experiência dolorida que essa criança, que é, sei lá, 20, 30 anos mais nova do que eu, já passou. E eu me lembro, e eu, graças a Deus, não passei ainda. Então, veja como são as coisas, né? Eu pensei, o que ela tem para me ensinar de dor, né? Se imagina uma menininha nos seus 8, 9 anos, não me lembro agora se era uma criança de primeira série ou quarta série, mas eu lembro que Uma era criança. uma criança pequena. Pequenininha. E eu lembro dessa situação, assim, a criança chegando, pequena na escola, e eu lembro, era uma religiosa que era a coordenadora, talvez fosse a irmã Odila, alguém falando, Maria Silvia, ela perdeu o pai e a mãe. Eu lembro que eu fiquei, Nossa. sabe? Então, aquilo me chocou, assim, eu pensei, gente, né? Que experiência dessa criança que é diferente da minha. Então, claro que é só para a gente ilustrar um pouquinho aqui, né? O quanto você também ouve experiências das vidas das pessoas que você não viveu. A dor de cada um é a dor de cada um, né? É verdade. E isso a gente não tem como medir dor, né? Não tem. Não. Você não mede a dor. Você não E nem tem como... consegue tirar assim como a gente Exatamente, tira um você não tem objeto, como dizer, entrar lá. isso daqui dói mais, isso daqui dói menos. E Não. nem dar uma palavra vazia, assim, Exatamente. não, persevere, reze, vá, assim, não, tem que acolher toda Tem que aquela acolher, dor, exatamente. sem A fazer gente, pouco a gente caso. falou muito sobre isso aqui na secretaria, até em algumas lives também, para os professores, especialmente no momento de pandemia, quando a gente viveu a questão daquela reclusão que foi terrível, e do luto, porque muitos dos nossos professores perderam muitas pessoas nas suas famílias. Então, nós lançamos mão naquele momento de vários programas para o acolhimento dessas pessoas, e aqueles que disseram sim, que quiseram participar, gostaram muito, se sentiram acolhidos, enfim. Eu acho que todo tipo de programa que possa acolher, que possa dar palavras de apoio, dar uma luz, né, um conforto para as pessoas, isso é sempre muito positivo. Nós vamos tentar, no segundo semestre estamos aí planejando em fazer um mini curso, mas não, vamos chamar de vivências, professora, porque professores já estão cansados de cursos e cursos e mais coisas. Eu acho importantíssimos, mas às vezes a gente fala, venha para um curso. Não, venha para uma vivência, porque além de ter a palestra, a formação intelectual, vai ter um momento de partilha, de vivência, de oração. Então serão vivências. E o tema suscitado foi esse, cuidar daquele que cuida. Porque o professor é um cuidador, mas quem que cuida dele? Isso. Então vamos tentar fazer isso. Eu acho que esse é um grande tema hoje. E quando a professora fala do cuidado, a professora relaciona o cuidado com a escuta. E aí eu lembro do Papa Francisco, porque o Papa, no seu Pacto Educativo Global, dentre as propostas, ele coloca uma delas, criar redes, criar grupos de partilha, grupos de escuta.
Então, você está bem sintonizada nessa proposta, porque às vezes o cuidado se dá na conversa, no diálogo, na partilha. Eu tenho dito isso, última vez que entrevistei o professor Humberto, se fizéssemos um pequeno grupo de professores em cada escola que partilha a sua vida, que pode também orar juntos, se fortalecer juntos, seria de grande valia para esses professores e para a escola e para a educação de modo geral. O que a professora acha dessa relação mesmo de escuta, né? Isso é ótimo. Escutar e cuidado. É que o escutar ele envolve muitas coisas, né? Eu acho que é importante para quem está nesse lugar da escuta, mas existe a escuta daquele que fala, né? Então é um processo riquíssimo, riquíssimo. Legal, professora. Na primeira vez que eu conversei com a professora Maria Silvia, claro que dissemos, olha, aqui é um padre, aqui é uma secretária. Logicamente, Estado é laico, logicamente nós temos cada um a sua fé. Eu tenho a minha fé, a professora tem a fé. Por coincidência, temos a mesma religião, a mesma fé, a mesma igreja. Mas de modo nenhum vamos impor a fé a ninguém. E eu dizia na ocasião uma coisa muito simples, só que existem agendas que são comuns. Sim. Para o poder público, para as igrejas, para as instituições. E no caso da nossa igreja, nós temos uma proposta muito humanística, né? Uma antropologia de base, que é a luz de Cristo, que valoriza o que é a dignidade do ser humano. E queremos humanizar, cuidar e formar o ser humano. O Papa Francisco fala de um pacto educativo global. Na opinião dele, nós temos que reatar o pacto, porque o pacto significa, não é dever da escola, não é do professor. Toda a sociedade é educadora e tem certas dimensões que nós não podemos prescindir. E não são nesses eixos tão humanísticos, que são também espirituais, mas são humanizadores, é que eu vejo o ponto de encontro do interesse do poder público com a religião, no caso da Igreja Católica, né? Como é que a professora vê isso? Não sei se viu alguma coisa do que o Papa Francisco tem falado a esse respeito. Sim. Porque a gente fala a partir de nós, né? Queríamos também saber a partir da professora. Eu entendo que a sociedade efetivamente ela educa, ela molda e é moldada a partir das experiências que, na verdade, cada território promove, né? Nós temos uma sociedade global, mas nós temos muitas sociedades locais. E dentro de Curitiba nós temos muitas sociedades locais dentro de Curitiba. São muitas Curitibas dentro de Curitiba. Hoje se fala de glocal. Exatamente. Glocal tudo é global, tá ligado com o todo, mas são muito setorizadas com suas especificidades. Sim. Exatamente. E eu tenho um trânsito nessas discussões, porque há alguns anos eu milito na perspectiva da cidade educadora. Eu creio realmente que esses territórios, que essas sociedades micro ou macro, elas efetivamente educam. E que a gente precisa sempre colocar as nossas escolas, os nossos profissionais, as nossas comunidades empoderadas desses processos, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, do fato de desemparedar, né, uma escola, uma sala de aula. Ou seja, não ficar apenas no espaço físico. É efetivamente você promover essas experiências, que elas são muito mais dinâmicas, abertas e fluidas, né, nessas sociedades. Então, ao mesmo tempo que essas crianças, elas educam, elas são educadas, né? Existe uma troca. Uma troca. Com os seus pais, com as famílias, né? Com essas comunidades. Hoje isso... na evangelização a gente parou de usar o termo destinatário, a gente usa interlocutor. Exatamente. O interlocutor é aquele que não só recebe, ele também contribui. Exatamente. É uma troca. É uma perspectiva dialética, né? Então, não tem como a gente pensar nisso só numa mão dupla, né? Isso tem vários elementos que participam. Que conselhos a professora daria para uma cidade educadora, para que Curitiba seja, e também região, nós temos ali, a nossa arquidiocese abrange os municípios
ao redor também. Para uma cidade educadora, o que pode se fazer na prática? Eu não vou dar um conselho, né? Eu vou trazer uma provocação. Existe um livro maravilhoso que eu gosto demais, de um grande arquiteto que se chama Jan Gehl. Esse livro foi inclusive prefaciado pelo Jaime Lerner. E ele diz o seguinte, que nós modelamos as cidades e as cidades nos modelam. Então eu acho que a gente precisa pensar na potência dessas questões. Não são só as pessoas, mas são os lugares, são esses territórios, são os templos também nos modelam. Uma vez eu entrei, quer dizer, eu já entrei várias vezes nesse lugar. É um templo que me faz sempre, enfim, me liga diretamente a Deus, mas de uma maneira muito interessante, que é a Catedral de Brasília. E há uma frase que não é do Niemeyer, mas é de um outro arquiteto, que agora eu não me lembro o nome, e que ele diz o seguinte, que esses templos que os arquitetos projetam, eles são templos que fazem com que os homens, como é que é? É uma frase maravilhosa, os homens se liguem a Deus e Deus se ligue aos homens. Então ele faz nessa frase, essa que troca é dialética, exatamente uma relação dialética, numa visão de um arquiteto, e que alguém uma vez, quando eu comentei isso em Brasília, falou, mas essa pessoa é uma pessoa ateia. Eu falei, de ateia não tem nada. Não tem nada, porque ela está na perspectiva de Tá, Cristo. exatamente. Porque Cristo é templo, né? Quando foi dizer, mas eu vou construir destruir e construir esse templo em 3 dias. Era ele mesmo. Exato. E cada ser humano se torna um templo. Então é isso que nós precisamos criar. Quando eu falo dessa perspectiva da sociedade, eu acho que a gente precisa pensar nesses espaços também. O que é que esses espaços dizem? Como é que as pessoas se sentem, né? Como é que tudo isso se organiza para que as pessoas também se liguem a Deus, porque não é do nada, né, padre? Isso eu sou suspeito, acho que a senhora também. Acho que tudo isso tem alguns convites que também nos modelam, né, da mesma forma que nós também modelamos. Então é necessário pensar nessa relação, que é uma relação social, mas que isso pode fortalecer o tecido social. Fortalecer o tecido social. Aí a professora Maria Silvia foi bem próxima do Papa Francisco, né? De reconstruir. Exatamente. E não é reconstruir templos, embora eles sejam importantes, a professora falou, mas é reconstruir as relações humanas, claro, que estão tão hoje em dia, né? A campanha da fraternidade falou sobre amizade social, no sentido de que a gente quebrou muito as relações hoje, essa polarização, essa guerra, né? Mas os templos, eles são sempre coletivos. São. Por isso essas relações são sempre... É o lugar do encontro da comunidade. Isso, sociais, exatamente. Com certeza. Que bom, professora. Estamos quase chegando ao final, acho que, né, não queremos fazer muito longo. Antes da professora fazer suas considerações finais, eu quero fazer, claro, a propaganda do nosso vicariato. Agradecer, porque a Secretaria Municipal de Educação de Curitiba, portas abertas, é a segunda vez que eu estou com a professora Maria Silvia, com muita acolhida, né, nos recebeu aqui. E certamente ela vai nos ajudar também a incentivar que você possa se ligar a nós, especialmente você, educador. Nós fizemos agora, professora, um QR Code e também um link para que pessoas interessadas, claro, primeiro pessoas da própria igreja católica, mas se você é cristão, se você é uma pessoa de boa vontade, que quer receber notícias, nossas informações, quer engajar conosco, está à disposição para fazer um cadastro. Mas é um cadastro tão simples, você escreve o nome, sua escola, sua religião, né, o que faz, e faz uma resposta muito simples. O que a igreja pode fazer por mim? Por mim, educador, né? Não só por mim como ser humano, mas como pessoa, como educador. E temos aí pela frente algumas coisas bem interessantes, né? Como eu já disse, o Dia do Professor, queremos no dia 27 de outubro, nós queremos fazer uma caminhada bem bonita. Queremos sair lá da Praça dos Menonitas, lá no Boqueirão, e vamos até o Santuário
Nossa Senhora do Carmo, uma caminhada orante, educadores peregrinos de esperança, a professora está convidada. Obrigada. E o convite é você, professor, professora, que está assistindo esse podcast. E lá vamos ter uma mesa redonda, um café, uma mesa, né? Cada um fala, e no final a Santa Missa presidida por Dom Peruso, Dom José Antônio Peruso, lá às 6 horas, no Santuário do Carmo. Então aproveita claro, sendo a secretária municipal da educação, nós vamos ter boa repercussão, com a graça de Deus, Amém. para poder também dar publicidade a esse evento, depois ao nosso curso, que no momento oportuno você vai receber, e o nosso cadastro, viu? Está aqui nas nossas redes sociais, você pode clicar, está tudo aqui descrito, e compartilhe a nossa rede social, porque nós queremos chegar ao maior número de pessoas que trabalham na educação, na Arquidiocese de Curitiba, como um todo. O Vicariato para a Educação foi instituído, foi erigido para ajudar especialmente o educador, mas para promover, né, a humanização, a espiritualidade, a formação do educador. E estamos aqui na mesma missão, né, professora? Então, quero agradecer essa oportunidade e pedir que a professora possa dar uma mensagem final para os educadores, especialmente para todos os que estão nos assistindo nesse momento. Bom, a minha principal mensagem nesse momento é que cada um daqueles que professam uma fé cristã tenha sempre em Jesus Cristo a sua esperança. Ele é a promessa do nosso Pai Criador, veio para nos salvar, e que Ele possa, em todos os teus momentos de dor, de aflição, ser aquele que vai te ajudar, que vai te dar a possibilidade de algum tipo de resposta. E se você não teve aquela resposta que você achava que era a resposta que você precisava naquele momento, é porque não era aquela que estava nas mãos do nosso Pai. Então, acho que aí é o grande mistério da fé, de nós acreditarmos e colocarmos a nossa vida realmente nas mãos de Deus Pai. É isso que eu vivo, professora, eu sempre falo. Quando eu rezo o Pai Nosso, eu nem mais penso nas palavras. Eu penso lá numa última instância, lá no final. Apesar de tudo que eu sou, apesar de todos os meus problemas, tem um Pai que me sustenta. E é assim que eu rezo, é assim que eu... E então estamos nessa sintonia, uma mensagem muito oportuna que a professora deixa. E obrigado, professora. Obrigado pelo espaço. Eu sei como sua agenda é concorrida, eu sei como é a sua vida, com certeza. Mas abrir uma segunda oportunidade já para estarmos juntos, para partilhar dessa conversa tão proveitosa. Fico muito feliz. Agradeço e desejo à professora uma bênção, né? Em todos os sentidos, especialmente, claro, nesse trabalho tão árduo, tão bonito, que tem tantos frutos, como a professora disse, né? Especialmente nessa semana aí, dessa cidade fluente, literária. E entre tantas realizações, Curitiba realmente tem muita coisa bonita. Sim. E quero agradecer, parabenizá-la pelo trabalho e pedir que Deus continue conduzindo a senhora nesse serviço, nessa missão, nessa missão da educação que é de todos nós. Tá bom, professora? Amém. Que bom. E você, claro, mais uma vez, nos siga nas redes sociais. Por favor, compartilhe, né, as nossas redes, especialmente o Instagram e agora o YouTube, né, com esses podcasts, e ajude a rebanhar, no bom sentido, tá? Cada vez mais membros e membros de pessoas que possam se vincular ao Vicariato para a Educação. E que Deus abençoe cada um de vocês e que Deus realmente permaneça, como a professora disse, como esse sustento, né, de cada um de nós e presente em nosso coração. Amém. Amém. Amém.